Quando James Gunn assumiu a responsabilidade pelo novo universo DC nos cinemas, criando um universo compartilhado coeso, muita esperança se acendeu no coração do fã. Afinal de contas, James Gunn vinha de uma das melhores trilogias do UCM e tinha feito um trabalho bem competente já com duas produções dentro do universo DC. Esquadrão Suicida e a primeira temporada de Pacificador. Mas agora, com a estreia da segunda temporada de Pacificador e com o Superman ficando abaixo do esperado, fica a pergunta: será que o James Gunn perdeu a mão? É o que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, então fica por aqui que logo depois de vinheta a gente vai bater um papo sobre isso. Oi, eu sou o Totô e você tá no canal Tereré Nerd. E ó, bebidinha refrescante aqui da minha terra. Se você tá chegando aqui agora no canal, saiba que a gente tá apenas começando, então ajuda nós aí. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando com alguém que partilha ou discorda da minha opinião que eu vou dar aqui hoje. E deixa aí nos comentários. Você acha que o James Gunn assumiu um papel que vai além das suas capacidades? Ou você acha que não, faz tudo parte do plano e é assim mesmo que era a ideia original? Eu conto muito com o seu apoio e vamos ajudar a gente a criar uma comunidade aqui para falar desses assuntos que a gente tanto gosta, sem grandes polêmicas, grandes debates. E lembrando sempre que realzinho, hein? Não vou falar nada, como sempre. Bora pro vídeo? Pois bem, quando James Gunn finalmente assumiu a batuta de conduzir o universo DC, a gente precisa retomar um pouco todas as polêmicas e o que aconteceu. A gente vivia ali aquela bendita era do cancelamento, onde a cultura woke começou a se colocar mais firmemente, assumindo aí produções da cultura pop. E com isso, a primeira base, pelo que eu me lembro, foi a questão da cultura do cancelamento. Quando James Gunn ganhou uma stream com seu primeiro Guardiões da Galáxia, entregando um excelente produto que gerou as sequências, né, o Guardiões 2, antes que o Guardiões 3 saísse, veio à tona alguns tweets polêmicos que o diretor tinha feito. E isso acabou levando então a um cancelamento do diretor nas redes sociais. A Disney, que tem uma postura um pouco mais família até então, mais puritana, acabou afastando o diretor da produção do Guardiões 3. Demitiram mesmo o James Gunn. Do lado da Warner, eles viram aí então uma oportunidade de tentar reaver uma franquia que tinha fracassado feio no cinema, que era o Esquadrão Suicida. Então resolveram trazer o James Gunn, já que o próprio Guardiões da Galáxia tem muito essa pegada de heróis desajustados que ganham uma segunda chance, e também pelo fato de envolver personagens que estão um pouco fora do mainstream, assim, que é uma característica do diretor, que ele gosta de trabalhar e ele trabalha muito bem, que é desenvolvimento de personagens. E quando você faz isso com personagens que são ali de terceiro, quarto escalão, a pressão dos fãs sobre esses personagens acaba sendo menor, o que dá mais liberdade para o diretor adaptar e trabalhar isso. E aí então James Gunn entrega o seu Esquadrão Suicida, o que é um filme bem ok. Eu não sou fã do filme, mas exceto do terceiro ato, que eu acho muito legal a cena, já falei disso lá no vídeo do Superman, vai lá assistir. E aí o que acontece então? Passa um pouco esse alvoroço desse lance de cancelamento e a Disney se arrepende de ter mandado o diretor embora. Paralelo a isso, você tem o antigo DCU falhando filme após filme em criar um universo coeso, em criar uma característica ou mesmo uma marca forte, como a Marvel vinha fazendo até então. Logo, eles pensaram, eles tinham duas opções: pagar a aposta e manter aquele universo que não funcionava, ou queimar logo todas as cartas
e partir para um novo universo. E aí, contando então com essa nova visão e com a experiência do James Gunn lá na Marvel, eles trouxeram ele para encabeçar essa nova roupagem desse universo. E aí, o resto é história. O James Gunn então volta para finalizar o seu Guardiões 3, o que é um dos maiores sucessos aí da Marvel no último ano, né? E dos últimos anos, perdão. E você tem então o James Gunn finalmente livre para seguir o seu projeto do novo universo DC. A marca da DC nos cinemas já estava bem queimada e desgastada em relação ao grande público, não ao fã, porque mais uma vez eu vou insistir na tecla que o fã sempre vai pagar para ver, sempre vai apoiar o projeto. Então, independente da visão de você ser fã do Zack Snyder ou não ser, enfim, o fã vai lá assistir, ele vai ver a versão do Zack Snyder, eu paguei meu ingresso para ir lá ver, assim como eu paguei para ver o Superman. Então, eu, o fã, você, a pessoa que acompanha e segue, beleza, a questão é como criar uma marca tão forte que a Marvel fez. Porque a Marvel levou uma década construindo uma marca forte e precisou de alguns anos para jogar essa marca no lixo. E o resultado são as bilheterias desse ano. Mas enfim, com a promessa de uma nova roupagem, a DC acabou queimando todos os filmes que tinha, as produções, e foi com tudo para essa nova visão agora encabeçada pelo James Gunn. E passado agora as produções originais, já dá para sentir que existe uma confusão e um desgaste no que está acontecendo. Vamos lá, isso já dá sinais lá no próprio Esquadrão Suicida. Veja bem, a ideia é realocar, recomeçar. Então, lá no próprio Esquadrão Suicida, ele não é uma sequência do Esquadrão Suicida anterior. Porém, ele mantém a Viola Davis como Amanda Waller, ele mantém a mesma atriz como Arlequina, e ele mantém também, e essa pra mim é a parte da grande confusão, um personagem que é basicamente o pistoleiro do filme anterior. Ah, mas o fã... então, mais uma vez é aquele debate. Você, fã, sabe que aquele personagem é um e esse personagem é outro. Porém, na cabeça do grande público, que é isso que esse universo precisa ser construído para fazer o que a Marvel fez na década anterior, ele deveria ser menos confuso e mais coeso. Mas aí, beleza, passou. Ele entregou um filme competente, tem boas piadas, ótimas cenas de ação e um final que eu gosto bastante. Mas ainda assim não foi um grande sucesso nem unanimidade. Passado isso, então aí a gente tem o que? Creatures Commandos, que é um arroz com feijão bem feito. É uma produção com a cara do James Gunn. Um grupo de personagens desajustados que ganham uma oportunidade de fazer a coisa certa sob a pressão de que ou vai ou morre. E aí, mais uma vez, você tem aí bons momentos, mas ainda assim, bem nichado. Então, o que acontece daí? Você tem, na verdade, um esquadrão suicida de monstros. E aí a gente tem, então, 3 produções James Gunn com a mesma característica. Guardiões da Galáxia, a trilogia, o Esquadrão Suicida e Creature Commandos, né? Beleza. Aí a gente chega, então, no Superman. O Superman, que é o maior super-herói de todos os tempos, ele é o primeiro. É uma marca forte, é um nome reconhecido, é um personagem que habita o imaginário popular. Então você tem o que aí? Você tem um personagem que simplesmente não correspondeu no cinema, não correspondeu em bilheteria e nem em resposta do público. Apesar de ele ter ido muito melhor do que o Quarteto Fantástico, que era seu concorrente direto, e ter a mesma função, infelizmente o filme não teve a força que se espera de um Superman. E, mais uma vez, eles podem dizer o que quiser, alegar o que quiser, mas pro acionista, pro cara que banca o dinheiro lá na Warner, ele estava esperando pelo menos uns 700 milhões aí.
coisa que foi atingida apenas por Jurassic Park. Então a gente tem aí vários fatores, desgaste, fadiga, personagens, é uma marca que foi jogada no lixo ao tentar criar um universo cinematográfico coeso e não conseguiu. Mas aí, agora, isso era para ser o novo, o pontapé inicial. E o que a gente tem? Tem um filme que tem o Superman e alguns personagens desajustados que se unem por um bem comum. E mais uma vez você tem um Guardiões da Galáxia / Esquadrão Suicida disfarçado que por acaso tem um Superman ali no meio. Mas sem aquelas cenas de ações memoráveis, sem aquelas cenas grandiosas e sem um Superman sendo super. Afinal de contas, no filme ele passa mais parte do tempo apanhando ou sendo salvo pelo Krypto. E já a essa altura não é spoiler, se você tá vendo esse vídeo é porque você tem uma opinião parecida ou contrária da minha. Então deixe aí nos comentários. E já deixa seu like também e se inscreve aí, pô, é só você clicar nesse negócio aí, você não precisa nem assistir, voltar nesse canal nunca mais você pegar raiva de mim. Ou se você quiser discutir comigo, você volta aqui, cada vídeo meu você vai lá e dá um hate. Mas faz alguma coisa você também. Então é um filme que ficou ok, o que pro filme do Superman não pode ser ok. Um filme do Superman precisa ser épico. Tem aquela questão absurda lá no filme do Christopher Reeve, que ele dá a volta no planeta e volta no tempo. Beleza, se você pensar na lógica, não tem lógica, mas é grandioso. A imagem, a ideia é grandioso. Eu vou pegar um outro filme aqui, que é uma homenagem a esse mesmo filme de 78, que é Superman Returns. Você tem ali um cara que nem tem cara de Superman, que é um filme questionável, embora eu gosto, como homenagem eu gosto. E você tem aquela cena muito foda do cara erguendo uma ilha de Kryptonita, que é o ponto fraco dele. O cara tá praticamente morrendo, mas você tem aquela cena grandiosa, ele levando aquilo pro espaço, a galera vibrando nas ruas. E aí no Superman do James Gunn, você não tem nenhuma cena dessa, entendeu? E isso já acende um sinal de alerta, de que talvez a gente tá exigindo muito do James Gunn. Então, na hora de criar essa coesão, a gente tem essa questão envolvendo o Superman, que acaba sendo só uma versão do Esquadrão Suicida. Por exemplo, se você trabalha exclusivamente num único projeto, você consegue dedicar amor, atenção e toda a sua capacidade sobre aquele projeto. Mas quando você está sobrecarregado de questões, infelizmente ninguém consegue ir além das suas próprias capacidades. Por exemplo, quando ele vai trabalhar em Guardiões 3, ele está concentrado e dedicado nisso. Logo, você tem um filme incrível, com um roteiro bem escrito, com cenas grandiosas. A cena do corredor lá de Guardiões 3 é incrível, é memorável. Então, a gente não tem isso, então isso já mostra um certo desgaste. Aí você tem Creature Commandos, Superman, Pacificador segunda temporada. Ou seja, são 3 grandes projetos que você tem que ter muita dedicação e envolvimento do diretor. O quando certo seria apenas ele supervisionar as produções e se concentrar numa só, que no caso é o Superman, que seria o grande carro-chefe, a grande abertura desse universo. Porque o público civil até que não liga tanto para Pacificador. Mas aí a gente entra naquela questão novamente, de você convencer o público civil a confiar na sua marca. Porque você tem agora, de novo, personagens que fazem parte do antigo DCU sendo trazido de volta pelos mesmos atores, causando confusão, mais uma vez. Porque você tem então o Pacificador, primeira temporada, muito legal, muito bom. Eu gostei demais, me surpreendeu, não esperava. O carisma do John Cena, ele contribui bastante para isso, mas ainda é uma equipe de desajustados fazendo o que é certo, né? Ou seja, o padrão Esquadrão Suicida de ser. E aí que tá a questão. Quando você muda para um novo universo DC, você tá então dizendo aquele personagem
não faz parte deste personagem, deste novo universo. Mas aí você traz de volta todos esses elementos e na hora de costurar isso, você vai criar ainda mais confusão. O que vai acabar deixando o Pacificador exclusivamente pro público nerd. Talvez seja essa a intenção, talvez, mas sinceramente, se você quer criar um universo coeso, eu acho que a oportunidade se perdeu nessa ideia, pelo que a gente tem visto até agora. Porque, vamos lá, além dessa confusão de atores que voltam, o que vale, o que não vale, falando nisso, não vou fazer vídeo sobre o Pacificador segunda temporada agora, não. Vou fazer quando a série acabar, eu acho que é mais justo e menos cansativo de fazer pelo seguinte, eu aprendi essa lição com o Demolidor Born Again, que tem um excelente primeiro e segundo episódios, muito bons e depois vira a merda que vira. Então eu acho que é mais fácil esperar a temporada terminar e aí a gente faz um vídeo falando da série. Então, por enquanto, não vamos nos focar exatamente em Pacificador, mas sim na questão que Pacificador levanta. Então, beleza, vamos supor que eu levei meu filho para assistir o Superman no cinema. Em uma cena daquele filme, o Pacificador aparece dando uma entrevista. Aí eu pego e falo assim pro meu filho, pô, gostamos do Superman, que legal. E aquele personagem lá, você viu? Aquele personagem, ele tem uma série. Aí eu vou botar meu filho lá para assistir a série. E tem uma puta de uma cena de uma suruba com 4 balançando na tela. Simplesmente, gratuitamente, sem função, sem porquê e nem pra quê. Entendeu? Quando isso acontece, tem uma cena que envolve sexo lá na primeira temporada, que também é meramente gratuita, ela tá mais condizente com aquilo ali. Só que quando você traz isso pra cá, o que tá acontecendo? Como é que eu vou entender isso? Você imagina que a pessoa foi lá, viu o Superman no cinema, ou comprou agora no streaming da HBO Max, entrou lá e falou, pô, Superman, assisti, gostei, juntei minha família aqui, adoramos o filme. Pô, tem essa outra série aqui que também faz parte disso aqui, que tem esse personagem que apareceu lá, vamos assistir. E você me joga isso. É preciso, se você quer criar um universo coeso, é preciso ter coesão. Ou, pra que colocar então o Pacificador dentro desse universo? Não seria mais simples manter então o Pacificador no seu próprio universo, lá na série de TV? Assim, essas questões de mudança de tom, de nível de violência, de palavrão, de sexo, elas seriam mais condizentes, mais coerentes. Como é que você vai conseguir expandir um universo que você quer criar uma marca forte quando você cria um produto que serve para um público e o outro não? Quando você tem personagens que fazem parte de uma outra visão, mas eles estão inseridos aqui. Então eu vejo que está faltando coesão e está rolando uma certa confusão. Porque esses planos, talvez, do primeiro e do segundo episódio, tivessem mais relacionados a uma sequência da antiga série do Pacificador. E a questão que fica é como é que isso se casa agora? E o filme da Supergirl? Que ela já apareceu bêbada, que vai ter o Lobo, a gente sabe que o Lobo não é um personagem livre para todos os públicos, mas, né, embora isso é mero detalhe, se você pegar o Wolverine full mesmo, você vai ter ele em Logan e em Deadpool e Wolverine, mas você pega e coloca ele nos outros filmes dos X-Men, ele é um personagem mais adulto inserido que condiz ali com aquilo que foi desenvolvido e criado. Então eu acho que o Pacificador, segunda temporada, criou um grande problema, na verdade, na hora de expandir e fortalecer esse universo, por causa da mudança de tom. E se a gente considerar que Supergirl bêbada, Lobo e um filme mais fora da casinha, que é o que está se desenhando, como é que você vai então convencer o público da coesão do seu universo?
A Marvel, na sua era de ouro, teve filmes em tons diferentes, se arriscou, mas ainda existia uma coesão, uma coerência. Você conseguia ver um filme e ver o outro. Mesmo que ele tivesse uma pegada mais adulta, como é o caso do Soldado Invernal, em relação ao Homem-Formiga. Então, você tem umas piadas mais adultas no próprio Esquadrão Suicida, mas nada que vai ofender o pai que levou o filho para assistir. Então tá faltando um pouco de foco e começo a me preocupar com os rumos que a DC tem tomado aí na sua nova empreitada dentro dos cinemas e séries de TV. Mas a esperança é a última que morre, eu ainda acredito que a Marvel vai se recuperar, né? Então eu acredito que ainda há tempo de fazer essas pequenas correções e talvez ser produtor, diretor, roteirista e encabeçar todo esse projeto do DCU nos cinemas e nas séries e animações, talvez esteja um pouco além das capacidades do James Gunn, que já não precisa provar nada para ninguém, se mostrou sempre um bom roteirista e um bom diretor. E é esse James Gunn que eu gostaria até de que ele relaxasse um pouco mais e focasse apenas nessa parte. É o que eu tinha para falar aqui hoje. Concorda comigo, discorda comigo, discorda de mim, na verdade, né? Deixa aí nos comentários se acha que eu tô certo, se acha que eu tô errado. Tem esperanças pro DCU ainda? Você acha que dá para corrigir os rumos? Ou você acha que é tudo doideira da minha cabeça? Se é, eu não sei. Lembrando sempre, então, se inscreve, comenta, like e faz o Pix. Eu falo daqui, você faz o Pix daí e a gente fica nesse combinado. Eu vou ficando aqui com o meu tereré. E a gente se vê num próximo vídeo. Tem outros aí no canal, vai lá assistir. Me dá essa força. Eu vou ficando por aqui. E até.